Hoje nós estamos aqui com mais um episódio. E se você escutou nosso episódio anterior, a teologia por trás do método, nós falamos um pouquinho sobre a formação do hábito e sobre tantas coisas que a Charlotte fala sobre o hábito. Mas uma das coisas que nós mais destacamos ali é que estabelecer hábitos de pensar e agir corretamente é o que estabelecem os trilhos, é o segredo para nós termos uma vida tranquila e feliz, né? E a Charlotte, ela não para de frisar isso. No episódio antes desse, a teologia por trás do método, nós demos uma introdução à parte filosófica da vontade. O que a Charlotte está falando sobre o caminho da vontade, nós trouxemos um pouco mais de filosofia aqui para vocês. E hoje a gente quer trazer um pouquinho mais de prática para vocês. Mas tudo está conectado com a formação de hábitos, porque a Charlotte ela vai destacar que um hábito bom ele pode fortalecer a vontade e um hábito ruim ele pode ser uma pedra de tropeço no meio do treinamento da nossa vontade, né? Mas, Mari, fala pra gente, por que a gente deve ensinar as crianças a fortalecer, a trilhar esse caminho da vontade? Claro, é uma coisa importante, né? E também me faz refletir muito como a gente está trabalhando com as crianças e como a gente precisa também trabalhar em nós mesmos, né? Sim. Mas a gente gostaria de compartilhar uma citação da Charlotte do volume 1, Educação no Lar, que ela diz assim: é importante sabermos o que fazer quando estamos em situações difíceis, e o conhecimento deste caminho da vontade é o segredo de uma vida feliz, que vale a pena comunicarmos às crianças. Está zangado? Mude seus pensamentos. Está cansado de tentar? Mude seus pensamentos. Está desejando coisas que não deve possuir? Mude seus pensamentos. Há um poder dentro de você, sua própria vontade, que te capacitará a desviar sua atenção de pensamentos que te tornaram infeliz e errado para pensamentos que tornam feliz e correto. E esta é a forma extremamente simples segundo a qual a vontade age. Este é o único segredo do poder que o homem forte exerce sobre si mesmo. Ele pode se obrigar a pensar no que escolhe e não vai se permitir pensar em coisas que lhe causam prejuízo. Uau. Simples, como ela falou, né? Essa simples prática que garante a felicidade da pessoa. E ter uma vontade bem treinada é justamente ter esse poder de se impelir, né? A fazer o que você precisa fazer, a fazer o que tem de ser feito. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa prática. Então, o que a Charlotte está falando que é o caminho da vontade que a gente precisa ensinar para a criança. Mas o que a gente vai falar aqui vai ser só uma pincelada de tudo que ela está falando no volume 1, né, Mari? Esse volume já tem em português Educação no Lar. Então, se você está começando a leitura agora, ou se você está começando a leitura no nosso clube de leitura, também começando devagarinho no prefácio, mas está escutando esse episódio, vá lá conferir os capítulos em que ela fala do caminho da vontade. Estou bem para o final do livro, você acha eles facinho. E tem muitas páginas sobre o caminho da vontade, sobre esse treinamento mais intenso do que tudo que a gente vai falar aqui. O que nós vamos conversar aqui é só para deixar você um pouquinho mais curioso, para que você vá até a fonte primária e busque o conhecimento por si mesmo, né, Mari? Isso, ela faz tão fácil a leitura é tão prática, porque ela fala o que é uma vontade disciplinada, né? Como que a gente pode disciplinar a nossa vontade? Como a vontade opera, ter um entendimento, especialmente com criança, assim, né? A gente parte desse princípio que a gente fala, eles obedecem, mas eles não vão obedecer uma coisa que é abstrata, que não simplesmente eles não têm, né, essa conexão. Claro que eu não estou dizendo, a gente precisa explicar cada coisa que a gente pede para a criança, não é isso, né? Mas a criança precisa também ter esse entendimento, né, de quem que ela é, como que ela foi feita, a quem ela pertence, né? E por que a obediência é importante, né? E também ressalto
o episódio da autoridade e docilidade. A gente tratou desse assunto e a Charlotte, nessa parte do volume 1, que ela trata da vontade, do caminho da vontade, ela ressalta de novo, né? Mas então, o que a gente quer tratar aqui é como fortalecer essa vontade. Sim. A primeira, então a Charlotte ela vai dar 3 pontos ali no volume 1, né, Mari? Do caminho da vontade. O primeiro que ela vai trazer é por meio de incentivos, né? Então, assim como nós fazemos por nós mesmos, né? Quando a gente precisa muito fazer algo, a gente foca naquilo que nos motiva, né? E eu agora falando disso, eu lembrei, né, de uma citação também, de que Cristo, ele suportou a dor, o sofrimento, por causa da alegria que lhe estava proposta, né? E qual a alegria que lhe estava proposta? Então, Cristo, ele focou na alegria que lhe estava proposta. E muitas vezes o segredo para o caminho da vontade, para que a nossa vontade seja eficaz em nos impelir, em nos fazer agir da forma que nós precisamos, é lembrar do que nos incentiva, daquilo que nos move, né? Por que eu estou fazendo isso agora? Porque, às vezes, uma coisa simples, né? Por que eu vou lavar a louça agora e não vou deixar para lavar só de noite e ficar uma hora lavando a louça? Se eu posso lavar agora em 5 minutos, 10 minutos, né? A única exceção da regra é para ouvir os nossos podcasts. Aí pode deixar acumular umas loucinhas. Pode ouvir enquanto está lavando a louça. E ouve quando está lavando louça. Mas é uma coisa interessante o que a Janice falou, porque quando a gente fala da criança entender, claro, uma criança que já tem essa percepção, dar essa visão, né? A gente está dando, assim como nós temos essa visão de que se eu fazer isso agora, qual vai ser o meu resultado, né? Eu vou ter tempo de desfrutar de alguma coisa do meu lazer, eu vou ter tempo de ir visitar uma amiga, eu vou ter, né? A gente vai ter esse incentivo, e eu acho que isso que é uma coisa que eu vejo, né, com os meus filhos, e tenho visto desde o princípio, é eles entenderem que a gente vai fazer o trabalho que tem que ser feito agora, para depois ter uma tarde, né, desfrutar de uma tarde livre, onde eles vão escolher se eles querem fazer essa atividade ou aquela atividade, mas desde pequenininho eles têm aprendido e usando exemplos bíblicos, usando exemplos da literatura, né, através das ideias vivas, né, que é o que gera, a ideia que gera tudo, o germe, né, que gera tudo, e eles vão entender o porquê do trabalho agora e como a Charlotte vai dizer, né? Uma vez que a criança está acostumada, habituada a pensar dessa forma, o trabalho já não é mais um esforço. Exatamente, já não é mais um esforço. E a criança consegue se impelir a fazer aquilo simplesmente porque ela deve fazer aquilo, né? Mas só queria destacar antes da gente passar para o próximo, que a gente não deve confundir isso com uma premiação, por exemplo, ou que essa forma de incentivo seja algo, faça isso para ganhar aquilo, porque senão a criança vai estar sempre precisando ganhar alguma coisa para fazer. Esse incentivo, o que é? É lembrar da consequência boa, né? Exato. É lembrar do que vai acontecer no cumprimento dessa tarefa. Não é você, se fizer isso, você vai ganhar um chocolate. Não é isso que a Charlotte está falando. É uma recompensa. Exatamente, é uma recompensa natural, né? A Charlotte, ela fala isso antes no livro, do que são essas recompensas naturais da criança. Então, se a criança tem 15 minutos para fazer uma lição e ela se concentrou e fez em 10, 5 minutos é a recompensa natural dela, né? Até o timer apitar, ela pode fazer outra coisa e depois retornar essas lições. A Charlotte dá muito esse exemplo. Aqui em casa dá super certo nas lições que a Manu tinha muita dificuldade de concentrar, para ela fazer a vontade dela, ficar ali naquele lugar junto com a atenção. Era muito certo ela saber que se ela fizesse antes, o tempo era dela até o relógio tocar para o próximo tempo, né? E é uma recompensa natural, não é uma recompensa de você estar pagando
por algo que a criança deve fazer, porque isso é errado. O incentivo dela deve ser o resultado do seu trabalho, né? Vamos dizer assim. Só para ressaltar a importância, de novo, das ideias vivas, se a gente está precisando, digamos, de exemplos, busque livros na literatura que te ajudem a dar esse exemplo para a criança, né? Por exemplo, o que me vem na cabeça é a série da Uma Casa na Floresta, Uma Casa na Campina, porque a gente está lendo desde que o meu mais velho tem 6 anos, a gente tem lido a série, então a gente já está agora, a Laura já é adulta, quase adulta, na verdade, para aquela época, né? Mas de ter visto ela como criança batalhando, né? Sabendo que ela precisa fazer isso, mas tentada fazer aquilo. E várias vezes a gente usa, né, essa história, né, dentre tantas outras, como um exemplo, porque a criança, né, instiga a imaginação dela. A gente está falando a linguagem da criança quando a gente traz, né, esses exemplos. Então, para a criança ver ali de forma concreta a recompensa natural, a consequência natural do trabalho que foi feito, né, da vontade que foi empenhada a fazer o trabalho. E puxando disso que você falou, a outra coisa que a Charlotte fala é a mudança de pensamento, né? Quando eu tô com os meus pensamentos vagueando, ou eu tô querendo fazer algo que é errado, vou dar um exemplo bem prático aqui em casa de como que isso funciona aqui. A minha filha, ela é bem colérica, sanguínea, então pensa, né, no resultado. E ela ficava antes muito frustrada quando ela não conseguia aprender uma coisa. Ela chorava, ela ficava assim, nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. Foi assim quando ela começou a escrever, foi assim quando ela começou a desenhar. Os desenhos dela nunca estavam bons, tinha que ser igual aos meus. E ela chorava de frustração. E eu tive que pedir muita sabedoria ao Espírito Santo nesse processo de tratamento dela, mas o caminho que a gente trilhou foi justamente fortalecer a vontade dela com a mudança de pensamento. Então, eu lembrar a ela que ela só tem 6 anos, né? Mostrar para ela o que é um desenho de uma criança de 6 anos, não um desenho da mamãe, né? O que é um desenho de uma criança de 6 anos. Mostrar para ela que o que é persistência, trazer ideias vivas, como a Mari falou, começar a ler mais contos, histórias que tenham fortaleza, persistência, diligência, exemplos assim, palavras que às vezes ela nem conhecia ainda, né, o significado, mas começar a conversar sobre isso. Hoje, quando ela vai fazer uma coisa que é difícil, por exemplo, ela é canhota e ela está aprendendo a tricotar. E ela está ali, sozinha, persistindo, tricotando, come uns pontos, desmancha tudo, que para ela é mais difícil ter que desmanchar tudo e fazer de novo. Mas ela respira, e quando ela vê que a mente dela não está mais aguentando aquilo, ela respira, ela enrola o tricô, ela guarda, ela vai fazer outra coisa. Ela percebeu o que é a mudança de pensamento, né? E eu acho isso sensacional ver isso na prática, ela fazendo isso na prática. Ela percebeu o poder dessa mudança de pensamento. Então, ela respira, guarda o tricô, dá uns 15 minutinhos, se ela quiser, depois ela volta e continua tricotando, e ela vai bem, mas ela percebe que se ela ficasse ali, ela ia ficar e não ia sair mais nenhum ponto. Ia fortalecer a frustração ao invés da vontade. Exatamente. Mas ela conseguiu perceber já, porque isso foi sendo treinado nela de perceber esses pontos do próprio comportamento, do próprio temperamento dela e como ela lidar com essas situações, né? Esses dias ela estava prestes a fazer uma coisa errada, né? Prestes a ceder uma tentação e ela prontamente mudou de pensamento. E aí no final do dia ela deitou do meu lado, estava só eu e ela na sala. E ela veio e confessou para mim, e ela me contou, mamãe, eu quase fiz isso, mas aí eu lembrei, e daí eu escolhi, e fui para o meu quarto, e fez a escolha certa, e depois ela veio me contar, e aí a gente valoriza essa escolha certa que ela fez, né? A gente
exalta isso, né? Eu falei, muito bem, filha, você se posicionou, né? Você conseguiu prevalecer e conversamos, oramos juntas, mas a felicidade dela em ter conseguido vencer aquilo. E aí vim me contar que ela quase fez o oposto, mas que ela não mudou o pensamento e até foi orar, porque ela percebeu que ela ia errar, até foi orar. E depois ela veio me contar, confessar o que ela estava prestes a fazer, mas não fez. Né? Como ela venceu isso. E isso é a vontade dela sendo treinada, porque eu não estava olhando, ninguém estava olhando, ninguém estava ali para falar para ela, Manu, você sabe que não pode fazer isso? A Uhum. vontade dela foi treinada para que ela, então, eu não posso fazer isso, né? Eu não devo fazer isso. E ela não fez. Ela se impeliu a não fazer. E eu agradeci ao Senhor. Eu falei, obrigada, Deus, porque você está cuidando da educação dela, né? Amém. Que você Amém. está conseguindo ela. E tudo isso que nós estamos conversando aqui serve tanto para você, como pai, mãe, homeschool ou não, que está fazendo after school, Ou no seu professores também, outras pessoas em outras capacidades. exatamente. O treinamento da vontade da criança ele está constantemente na mão da pessoa que está lidando direto com a criança, seja você pai, mãe, educador, né, em tempo integral ou não. Uhum. Ore e peça discernimento ao Senhor nesses pontos. Vá ler o livro, ainda tem mais um pontinho que a gente quer destacar aqui, né, Mari? Qual que é o Aham. próximo? É o caminho da vontade, a gente está na diversão. Na diversão. Uhum. É de novo, né? Mais um exemplo que a Charlotte traz. Ela traz esse exemplo que eu acho sensacional, que quando a pessoa, né, está afrontada com algum sentimento e eu vejo assim que às vezes, né, dependendo se a gente está num grupinho de amigos, né, porque criança lidando com criança, né, a gente tem que entender que nem todo mundo já tem a maturidade suficiente, né, aí fala uma palavra, dá um palpite que afeta o outro, né, e a criança acaba gerando um ressentimento, né, enfim, ela fica naquela, né, como é que eu posso dizer, me faltou a palavra, ela fica naquele pensamento, né, de, ai, mas fulano não devia ter feito isso, não era coisa certa, enfim, né, e a gente acaba deixando o sentimento, né, tomar o controle do nosso pensamento, do nosso agir, né? Como a gente falou já algumas vezes, que a vontade a gente está sempre decidindo agir dessa forma ou daquela forma, incluindo nossos pensamentos. E eu tenho um filho que ele é mais assim, uma criança mais sensível, e volta e meia, de tempo em tempo, ele vem conversar comigo e me dizer, né, das coisas que ele pensou que foram erradas, que ele pensou, ele não agiu, ele pensou e se arrependeu e pediu perdão por ter pensado assim do irmão, porque o irmão às vezes pode ser com perdão da palavra, uma peste. Sim, Mas são ele, irmãos, né? né? Exato. E eu falo para ele, eu entendo, eu falei, eu sei, eu vejo, eu não estou dizendo que tu não deva sentir dessa forma, mas como a gente também vai aprender a controlar aquilo que está no nosso pensamento e a divergir, né? A achar, a tirar uma folga, digamos, né? De distrair o pensamento, fazer outra coisa, vai ler um livro, eu falo escrever carta, né? Mas hoje em dia quem escreve carta, é o exemplo que a Charles dá, mas os meus filhos gostam de escrever história. Vai brincar na rua, para quando voltar, né? Quando a criança volta àquele pensamento, aquilo que gerou aquele sentimento, ela vai estar revigorada. E ela vai ver que a coisa não era bem assim, né? O meu filho acaba percebendo que o irmão dele também está aprendendo, que o irmão dele precisa de compaixão, que ele pode ser uma peste, a gente às vezes tem que lidar com o comportamento, mas que, né, nós todos cometemos, né, esse pecado de pensar, mas o fato dele já estar ali no pensamento mesmo, né, não chegou nem no agir, porque às vezes eu fico pensando, nossa, ele tem muito controle de não falar para o irmão coisas
que não são legais de falar, né? Mas ele ali no pensamento já controla, já se distrai, vai achar uma coisa para divergir a atenção dele e voltar com a mente refrescada. E ele volta e meia me compartilha comigo esses pensamentos, né? Eu falei, uau! É exatamente isso, né? Divergir o pensamento. É o exemplo que ela vai dar ali no livro, né? Se você está ofendido, ressentido com alguma coisa, pensa em alguma outra coisa, né? Pensa no último livro que você leu, pensa em alguma, para que depois você encare aquilo com a sua mente fresca. E ela fala até para que você consiga encarar aquilo como se fosse uma terceira pessoa, né? Isso, Olhando não está fora, envolvida. a situação. Uma Isso coisa faz muita diferença mesmo. Uma coisa prática que a gente fez e faz de volta e meia, que a gente faz aqui em casa para ajudar uma criança, né? Porque também é uma coisa abstrata, né? Uma criança mais velha, no caso do meu filho, que a gente já tem feito há tempo, mas volta e meia a gente faz uma lista, a gente compartilha em voz alta mesmo, uma lista de coisas agradáveis que nós gostamos, para a gente, quando tiver numa situação assim, pensar nessas coisas. A gente já tem, assim, aquele gatilho, né? Então eu falo para eles, eu tenho memórias da infância na praia, que sempre que eu estou num momento difícil, é o que eu penso, é o que me vem na cabeça. Praia, brincar no mar. E aí eles foram compartilhando sorvete, não sei o quê, e ler. Eu falei, tá certo, porque né, a gente já vai se preparando, se armando para essa batalha, que é uma batalha contínua. É uma forma deles perceberem, né, como é fácil pensar nisso, né? Já ter algo pensado antes. Ah, ok, então vou pensar no sorvete que eu mais gosto. Isso ajuda muito eles. Eu gostei muito dessa tua dica, Mari. E é muito importante que a gente treine a vontade deles, né? Mais para frente no livro, a Charlotte vai falar que o treinamento da vontade é mais importante que o treinamento intelectual da criança. Porque sem o treinamento da vontade, o treinamento intelectual fica fraco, fica vazio, né? Fica sem aplicação. E a gente realmente espera que essas dicas tenham ajudado vocês de alguma certa forma, mas vá nas fontes primárias, vá buscar o que a Charlotte está falando ali sobre o caminho da vontade. Ela fala muitas coisas incríveis que direcionam a nossa vida em como direcionar a vida das crianças, né? E ela fala o quê? Que essas coisas, elas não devem ser ensinadas, ok, agora eu vi esse podcast, peguei essas três coisas e, pum, amanhã eu já vou sair fazendo as três e já vou ler o livro e vou sair fazendo tudo que diz ali com a criança. Não, ela fala que tem que ser ensinado suavemente, linha por linha, conforme as oportunidades forem surgindo, né? Então, vai muito de você observar o seu lar, observar como anda a vontade da sua criança, se ela tem tido uma vontade fraca, se a vontade dela está sendo treinada em alguma coisa, ou se tem algo que você vê uma oportunidade da vontade dela ser treinada, né? Desse desejo de se impelir a algo. Então, peça ao Senhor que te direcione, que te instrua nessa análise dos seus filhos como o principal mestre, né, o principal agente da educação, e você vai conseguir fazer o trabalho, o treinamento da vontade. Mas é um trabalho constante, não é um trabalho que acaba, né, Mari? É um trabalho constante, é um trabalho diário, assim como o hábito, precisa de constância, de persistência, de um olhar atento, de tato da mãe. Lá no nosso Instagram a gente compartilhou também uma postagem um dia sobre as qualificações da mãe. Isso, Vale a vamos pena botar nas anotações. tá o link aqui também para vocês darem uma olhada, que são tudo coisas que nós precisamos ter para estar atentos nessa formação, que não é só hábito, não é só vontade, é o caráter e o destino dos nossos filhos, né? Para encerrar, eu queria encerrar com uma citação da Charlotte aqui. Posso, Mari? Claro. Que fala assim: então, como foi dito antes, faça com que a criança descubra o segredo da determinação. Faça com que ela descubra que, por um esforço de vontade, ela pode mudar seus pensamentos das coisas que ela não deveria pensar para as coisas que ela deseja pensar.
suas lições, suas orações, seu trabalho, que de fato, mesmo sendo uma pequena criança, ela pode ser muito forte e corajosa e pode se impelir a pensar no que gosta. E faça com que ela prove pequenas experiências que, uma vez que ela dirija seus pensamentos corretamente, o resto cuidará de si, e ela certamente fará aquilo que é correto. Que, se ela se sentir irritada, pensando em coisas más, a saída é pensar em algo diferente, algo agradável, em seu próximo aniversário, no que pretende fazer quando for adulta. Não ensine todas essas coisas de uma vez, é claro, mas linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, de acordo com a oportunidade. Faça com que a criança adquira o hábito de administrar a si mesma, controlando-se, e você ficará impressionada com quanto poder de se obrigar uma criança pequena pode demonstrar. Uau! Então, é isso, pessoal. Reflitam sobre essa citação. Essa citação tá nessa parte, você vai ter que procurar para achar. Não vou falar em qual página. Você vai ter que ler o Caminho da Vontade para encontrar. Mas leia, desfrute das palavras da Charlotte. Lembra que é um processo, linha por linha, nós chegamos lá. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.